Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um Evangelho da Casa de Francisco, a mais um comentário do nosso Evangelho essa noite. Dentro de instantes, vamos começar o Evangelho desta noite da Casa de Francisco. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente, mesmo que seja virtualmente. Há mais de um ano, a nossa casa faz esse evangelho todas as noites, virtualmente, devido à pandemia. E esperamos o momento de nos reencontrarmos presencialmente. Enquanto isso, nós temos aqui o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, virtualmente todas as noites. Sejam todos muito bem-vindos. Começamos agradecendo essa oportunidade, porque se aqui estamos, é porque estamos bem, estamos com saúde, no momento onde estamos vivendo essa pandemia, essa dificuldade, esse momento delicado. O fato de estarmos aqui é uma grande bênção e nós só temos a agradecer. O nosso evangelho dessa noite será o evangelho do capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Na realidade, nós vamos falar mais especificamente sobre o tópico que fala sobre o Espiritismo. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho, mas nós vamos rapidamente fazer aqui uma revisão do início do capítulo. E esse capítulo, no início, Kardec nos traz um histórico, na realidade, uma linha do tempo das 3 revelações. Quais seriam essas 3 revelações? Nós temos, então, a primeira revelação, a figura de Moisés, a segunda revelação, a revelação de Cristo, na figura de Jesus de Nazaré, e a terceira revelação, que seria o Espiritismo. Então, ele começa o capítulo dizendo para nós que Moisés, ele foi um profeta que nos trouxe a primeira revelação para a humanidade, né, onde nós temos representado pelo Velho Testamento. Moisés, como profeta, ele revelou os 10 mandamentos através da sua mediunidade. Ele recebeu os decálogos, ou a tábua dos 10 mandamentos no Monte Sinai, diretamente de Deus. E são leis que são imutáveis e são leis com caráter divino. Moisés trouxe também para o povo hebreu, a ideia do Deus único, né, do monoteísmo. Mas naquele momento, a humanidade, aquele povo, ainda era um povo muito rude, era um povo muito primitivo, eles eram muito turbulentos, muito desordeiros. Então, Moisés, paralelo, criou várias leis, que são os decretos de Moisés, chamadas leis civis, para governar aquele povo, ainda um povo bastante primitivo. E nós podemos comparar como se fosse a humanidade nesse momento estivesse na infância da humanidade. Então, um povo ainda rude, ainda primitivo, muito mais ligado às sensações materiais. Então, esse povo precisava ainda de um Deus agressivo, de um Deus vingativo, de temer a Deus. E nesse momento era o momento de trazer para essa humanidade o que não fazer, que é o que você faz com uma criança. Não pode isso, não pode aquilo.
Então, vocês podem ver que nos 10 mandamentos não pode furtar, não pode matar, não pode é, é, fazer adultério, você não pode dar falso testemunho, é tudo não. Né? Depois, Kardec encaminha, então, para a segunda revelação, a revelação de Cristo através do Novo Testamento. Então, chega Jesus, trazendo com ele a lei do amor e trazendo seus ensinamentos, no qual o ensinamento máximo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O título desse capítulo, Não vim destruir a lei, são palavras do próprio Jesus, que dizia que ele não veio destruir a primeira lei, a primeira revelação de Deus, mas que ele veio fazer cumprir, que ele veio dar sentido verdadeiro àquela lei. Através das bem-aventuranças, das parábolas, das curas, Jesus nos traz o seu ensinamento. Muitas vezes, né, numa linguagem figurada. Na realidade, a humanidade ainda não estava preparada para entender com extensão, com profundidade, todo o ensinamento que nos trouxe o nosso querido mestre, o Rabi da Galileia, naquele momento. A ciência ainda precisava avançar. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 12, Jesus disse o seguinte: tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Então, precisava que a ciência evoluísse para que muitas coisas fossem entendidas. Então, a ciência evolui, o tempo passa, e nós chegamos na terceira revelação, que é o Espiritismo, o qual nós vamos falar um pouquinho mais essa noite. O Espiritismo é a nova ciência que nos revela a existência do mundo espiritual. Ele nos fala da natureza desse mundo, das relações do mundo espiritual com o mundo material. Então, nós temos na primeira revelação a figura de Moisés trazendo a justiça através do Velho Testamento, onde era ensinado o que não fazer. Depois nós temos a segunda revelação na figura de Cristo, de Jesus, trazendo o amor através do Novo Testamento, mostrando o que fazer. E depois nós temos a terceira revelação, que vem na figura do Espiritismo, trazendo a verdade, mostrando por que fazer ao homem, mas essa revelação ela não foi nos trazida por um homem ou por um ser. Ela veio trazida por vários espíritos, pelas vozes do céu, na realidade por uma pleiade de espíritos iluminados, que vieram nos trazer seu conhecimento. E através do trabalho do mestre de Lyon, de Allan Kardec, desse trabalho incansável desse mestre, nós tivemos a codificação do Espiritismo. Allan Kardec apresenta o Espiritismo como sendo a terceira revelação da lei de Deus, o consolador prometido aos homens por Jesus, conforme o próprio Jesus anunciou no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 15, 17 e 26, onde Jesus disse o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. As revelações do Espiritismo são coerentes com a mensagem de Cristo, com as mensagens de Jesus. Muitas das lições que foram trazidas por Jesus no sentido figurado, nesse momento, ela vem com todas as letras. Nenhuma moral nova foi trazida. A moral do Espiritismo é a mesma moral, os mesmos princípios que nos trouxe nosso Mestre Jesus. Como diz Kardec, o Espiritismo
levanta o véu lançado sobre certos mistérios e vem trazendo a suprema consolação a todos que sofrem, dando uma causa justa e objetiva e útil a todas as dores. Então, meus amigos, a nossa doutrina é a doutrina da consolação. E por que ela é a doutrina da consolação? Porque ela nos diz quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Ela nos diz que nós somos seres imortais, caminhando para uma felicidade eterna. Ela também nos conta que Deus é justo e soberano e que todas as coisas que nos parecem injustas têm uma causa. Então, vamos aqui agora relembrar os princípios básicos do Espiritismo, os postulados básicos da nossa doutrina, que são 5 esses princípios básicos. O primeiro vem nos explicando o que é Deus. Kardec, quando perguntou aos espíritos sobre Deus, ele não perguntou quem era Deus, porque ele não iria personificar Deus, né? Porque nós não podemos personificar Deus. Nós não podemos entender Deus a partir do nosso ponto de vista. Por isso ele perguntou o que é Deus? E essa pergunta foi feita a vários espíritos em vários pontos do nosso globo. E a resposta foi a mesma. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Segundo, a nossa doutrina nos afirma que nós somos espíritos imortais, que nós somos imortais e que momentaneamente estamos passando por uma experiência na carne. Então, nos fala da imortalidade da alma. Terceiro, também nos traz a pluralidade das existências, nos dizendo que nós temos vidas sucessivas, então nós temos várias chances para acertar, nos dizendo que através da lei da ação e da reação, nós podemos evoluir e nós vamos evoluir, todos irão evoluir, não só nós, como todos os mundos, como o nosso planeta. E que nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Isso nos dá poder, poder de escolha, né? Então, sem renascer múltiplas vezes, como nós podemos progredir? E como podemos compreender as causas das aflições? É uma doutrina consoladora porque nos explica de uma forma clara as aflições que nós vivemos. Então, numa semana tão conturbada como essa, onde nós tivemos lá no sul, em Santa Catarina, aquela tragédia com aqueles bebês, crianças pequenas, 2 professoras jovens ainda, né, que morreram através da mão de um adolescente transtornado. Nós ficamos nos perguntando se não tivéssemos essa doutrina consoladora para nos explicar o porquê disso. O que essas crianças teriam feito enquanto outras crianças nascem, vivem com saúde, num ambiente saudável, com condições materiais positivas, outras sofrem, outras morrem novas. Onde estaria a justiça de tudo isso? Se não pensarmos na lei de causa e efeito, se não pensarmos na lei do livre-arbítrio, se não pensarmos nas vidas sucessivas e na reencarnação. Como que nós vamos nos consolar com isso e explicar, não é? Bom, também nos fala que a morte não existe, que o que existe é apenas uma mudança de dimensão, que um dia nós estaremos juntos com todos aqueles queridos que foram antes de nós. Eles só partiram antes de nós.
Isso nos traz muito consolo. Fico imaginando, hoje no Brasil nós estamos chegando à marca de mais de 400.000 mortes, 2.500 mortes em 24 horas. Então, se nós pensarmos, são 2.500 famílias enlutadas, sofrendo com a perda de entes queridos que partiram. Se não existir esse entendimento de que eles só foram antes, de que a morte na realidade não existe porque somos espíritos imortais, imagino como deve ser tão difícil para essas mães, para esses pais, para esses filhos, para esses netos, para esses familiares que estão perdendo seus entes queridos. E o melhor, a nossa doutrina nos diz que nós podemos nos comunicar com os nossos queridos que se foram. Que existe a comunicabilidade com os espíritos desde que nós tenhamos merecimento e desde que esteja dentro da programação divina. Por último, a nossa doutrina consoladora nos traz a pluralidade dos mundos, nos dizendo que o universo é infinito. E como dizia o nosso Mestre Jesus, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Então hoje estamos nesse orbe que nos recebeu como nossa casa, mas estivemos em outros, já estivemos em outros e estaremos em outros, dependendo da nossa evolução ou não. Então, eu gostaria de terminar esse nosso comentário fazendo uma reflexão de qual é a missão, qual é a nossa missão enquanto espírita, qual é o papel que nos cabe nessa doutrina consoladora. O que essa doutrina espera de nós? Ela espera que nós nos coloquemos a serviço do amor, a serviço da caridade, a serviço do autoaperfeiçoamento, fazendo um pouquinho a cada dia melhor do que fizemos ontem. Que nós busquemos a nossa emancipação espiritual, cuidando da nossa renovação mental. Então, cuidando de renovar as nossas crenças, os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, principalmente, as nossas atitudes. Tenhamos a prática constante da caridade, da compaixão, da solidariedade, especialmente, sejamos, dentro da nossa pequenez, sejamos servidores incansáveis e fiéis do Cristo. Boa noite, meus amigos. Fiquem bem, paz e bem para todos.